Olá, pessoal. Eu sou a Carol, mentora e CEO aqui da SCDA e tenho o prazer de apresentar mais um episódio do SCDA Podcast. Hoje, mais um episódio inspirador de transição de carreira e uma jornada incrível do Jorge Hugo. Hoje tenho o prazer aqui de estar com o Samuel aqui na mesa, o Jorge lá em Manaus e o seu mentor também, o Lauro. Bem-vindos a todos aí. Eu vou iniciar aqui as apresentações. Jorge, fica à vontade para se apresentar. É, Boa tarde, meu nome é Jorge, eu tenho 30 anos, sou natural e residente de Manaus, Amazonas. Sou formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas e eu iniciei minha transição para o mercado de tecnologia em 2022. Eu comecei a estudar de maneira própria, avulso, e posteriormente eu entrei numa escola que ela ensinava questões sobre como ser full stack e entre outros tópicos, e foi a partir que eu consegui foi a partir dessa experiência que eu consegui minha primeira vaga na área de tecnologia, trabalhando como desenvolvedor de software. E posteriormente, durante os projetos que eu participei dentro dessa primeira empresa, eu descobri os conceitos de ETL, que foi basicamente o que me levou a me apaixonar pela engenharia de dados. E ao longo dessa trajetória, desses 4 anos, 3 anos na verdade, né, que eu estou no mercado de tecnologia, eu tive muitas experiências, tive muitos projetos diferentes, eu acabei tendo uma visão 360 de como funcionava a área de tecnologia e eu acabei me apaixonando pela engenharia de dados. E durante esses 4 anos, 3 anos na verdade, né, em que eu estou no mercado de tecnologia, eu descobri e me apaixonei pela engenharia de dados. E hoje eu posso afirmar aqui que eu sou engenheiro de dados júnior, trabalho hoje na Cielo e estou aqui para contar como foi minha experiência, como foi esse caminho, quais foram os percalços aos quais eu passei. E vai ser interessante ter essa troca aí para eventualmente poder ajudar você que está ouvindo esse podcast a perder esse medo ou tirar uma dúvida sua sobre como é esse processo de transição de carreira, como foi para mim. Então, muito prazer e vai ser uma honra aí debater a minha história e debater com o Samuel, com a Carol e com o Lauro. Muito bom, Jorge. É um prazer ter você aqui conosco. Agora, Lauro, fica à vontade também para se apresentar. O Lauro também já foi nosso mentorado e hoje aqui como mentor, mentorando aí o Jorge Hugo. Pessoal, fico muito feliz de estar aqui, né? Já depois de um ano, né, que eu fiz o meu podcast como mentorado junto com o Samuel. É, Meu nome é Lauro, sou natural daqui da Baixada Santista. Trabalho com TI já fazem 10 anos e há 6 anos, 6 meses eu tô trabalhando aqui. 6 meses não, aproximadamente 7, 8 meses, né? Estou aqui na CDA como mentor. Convite aí da Carol, da Carol. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque já acompanhando a jornada aí do Jorge já há bastante tempo, né? Quase um ano, se a gente for olhar. E as minhas principais especialidades são dados, e estratégia de dados, qualidade de dados, carreira em dados. Eu também gosto bastante de disciplinas de desenvolvimento Python. E atualmente eu tenho tentado me especializar mais aqui na carreira de speaker, né, também, de palestrante e também na carreira de mentor aqui junto da SCDA. Então, um grande prazer estar aqui novamente aí junto com o Samuel, com a Carol, com o Jorge. Sejam bem-vindos aí, pessoal que está assistindo. Muito bom, Lauro. Obrigada aí pela apresentação. Um prazer ter você aqui conosco. Samuel? Olá, obrigado, Carol. Obrigado aqui pela oportunidade por apresentar mais um podcast. Estou aqui na presença do Lauro, um par aqui, um mentor de referência aqui na CDA, que eu tive o prazer de mentorar durante um tempo e agora cada vez mais um profissional de referência no mercado. Um profissional que agora já está criando novos talentos aqui, desenvolvendo novos talentos como o Jorge. Então vai ser um prazer também ouvir a história do Jorge também, agora mais detalhes. Também tive o prazer de mentorar o Jorge, então vai ser muito bacana. Tenho experiência na área de tecnologia, mais de 20 anos, na área de dados, 15 anos, dedicado na área de dados, em Big Data desde 2013,
Data House BI desde 2010 e Cloud desde 2016. Então, passei por diversas empresas aí no mercado, principalmente empreendedor financeiro e de cloud, como a AWS, e atualmente estou no Google Cloud como manager e líder da plataforma do time de dados e analytics para a América Latina, né? E aqui, obviamente, mentor da CDA desde 2020, mentorando dezenas de profissionais e ajudando esses profissionais a avançarem nas suas carreiras, ou seja, entrando na área de dados, ou analytics, ou IA, ou avançando cada vez mais, já estando na área, avançando cada vez mais também, e contribuindo com outros mentores que compõem esse grupo seleto de mentores para ajudar os profissionais que querem avançar na área ou já estão na área e querem cada vez mais ter impacto nas suas carreiras. Né? Com certeza. Bem-vindo, Samuel. Um prazer ter você aqui conosco novamente. Então, vamos lá contar essa história, né, Jorge? Então, você nos procurou aí por volta de abril, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, né? Você, na sua introdução, você comentou, né, que você já era um apaixonado aí pela área, já estava estudando, já tinha feito alguns cursos. Então, conta pra gente, assim, que momento você estava, né, quando você procurou a CDA e quais eram suas principais dificuldades, assim, suas dores ali, né? Então, Carol, eu comecei no meu primeiro projeto como já profissional de tecnologia. Eu era responsável, eu e obviamente os integrantes do meu time, nós éramos responsáveis por fazer transformações de dados. E nisso que, por exemplo, a gente tinha uma arquitetura que se chama CQRS, então eu tinha um banco só para receber esses dados e a gente transformava eles e entregava pro front-end de uma maneira mais otimizada, né? Para que não houvesse esse desperdício de dados no caminho, no meio do caminho. Então, dentro desse processo, estudando conceitos, tentando abrir a fundamentação, porque eu sempre tive esse cuidado de pegar referências técnicas, uma vez que eu estava transicionando, não sou academicamente um profissional de tecnologia, né? Eu fui inserido ao mercado de uma maneira mais prática. Eu comecei a entender conceitos de ETL, né? Então, como funciona e como que isso se enquadra dentro daquilo que eu estava desenvolvendo. E a partir daí eu fui entrando cada vez mais nesse universo dos dados e eu fui vendo conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de data-driven, né? E como as empresas no século XXI, elas têm a necessidade de serem orientadas a dados para que elas não só sobrevivam ao mercado, mas consigam tanto escalar quanto inovar. Então, dentro disso, veio todo o meu background e falou assim, cara, eu sou um profissional de administração, né? Eu gosto desse entendimento de cenários, principalmente da dinâmica de processos, de como os processos impactam na empresa e do processo decisório. E hoje em dia, mais uma vez alinhando com a questão do data-driven, é impossível você tomar uma decisão baseada apenas na intuição. Logicamente que a intuição ela faz parte do processo decisório, mas ela pode ser refinada através de informações. Então, eu percebi que a área de dados, ela de uma certa forma, ela trazia o complemento técnico para minha formação científica, né? E a partir daí eu comecei a estudar bastante, né? Eu continuei trabalhando como desenvolvedor back-end eventualmente, né? Depois eu passei como QA e tudo mais. E isso foi muito importante ter essa curiosidade, porque eu tive um gestor, Gustavo Haramura, o nome dele, que ele me deu uma cartada que, assim, basicamente abriu meus olhos. Ele falou assim, Jorge, você é júnior. Você tem o direito, você tem o dever de experimentar um pouco de tudo, né? E eu acho que essa liberdade que ele me deu fez com que eu achasse, para que eu descobrisse que a área de dados ela era aquilo que tinha mais, que eu tinha mais afinidade, que eu tinha a questão que eu tinha mais esse envolvimento, né? E a partir daí eu comecei a estudar efetivamente tópicos relacionados à engenharia de dados. E comecei a fazer cursos na Udemy, participei de outras mentorias, isso já até em outros trabalhos. Eu tive o meu primeiro contato profissional com a área de dados, foi um projeto que eu desenvolvi na BIC, que foi
uma das empresas nas quais eu trabalhei como analista de sistemas, aí já como analista de sistemas nesse caso, que eles me pediram para fazer uma preditiva numa máquina industrial. Então, eu tive que trabalhar conceitos de qualidade de dados, eu tive que trabalhar conceitos estatísticos simples, né, de como aplicar um desvio padrão, qual a diferença fundamental entre média e mediana quando você está analisando as variáveis que compõem os dados que você está analisando, né? Então, assim, eu comecei a ter esse contato, comecei a ter essa curiosidade, e foi quando eu tomei a decisão de que, tipo assim, eu vou migrar para engenharia de dados. E aí eu participei de uma mentoria, e nessa mentoria, foi quando eu tive aquele clique, sabe, aquele insight de tipo assim, cara, agora eu entendi o que eu quero pra mim. Porque essa mentoria ela não funcionou da maneira com a qual eu gostaria, não foi uma experiência que pra mim foi exitosa, porque era algo que tipo assim, você entrava numa sala com várias pessoas e tinha um mentor. Foi nesse momento que eu falei assim, não, cara, como eu sou uma pessoa que estou transicionando de carreira, eu preciso de um contato mais individualizado, sabe? Eu preciso dessa atenção nesse momento. E isso é muito importante para quem está transicionando, porque senão você acaba caindo no genérico, né? Você ouve falas que são para todo mundo, mas você precisa que a pessoa que tem a experiência na área de dados, ela entenda qual é o seu posicionamento hoje. Então, aí que entra a questão da SCDA, porque eu estava realizando o projeto, estava produzindo código e, assim, acho que não só eu, mas boa parte das pessoas que desenvolvem código, né, geralmente a gente bota alguma coisa de fundo para escutar, para ter aquele, às vezes a gente se distrai um pouquinho, né, para de focar um pouquinho. E aí eu tava vendo um vídeo do Tell Me Why, que é uma das maiores referências hoje de ciência de dados na internet, de projetos assim, open source. E aí, nisso daquele clique do YouTube de reprodução automática, entrou um podcast da SCDA, o que era até o episódio do Lauro. Não, não era do Lauro, perdão. O O Milton. projeto era. O podcast era do Bruno e do Lucas. Que era. O Tá. Bruno era analista de dados e transicionou para engenheiro de dados. E aí, tipo, eu tava fazendo código, né? E aí, quando a gente tá codando, a gente meio que não presta tanta atenção. Mas quando você entra, assim, naquele momento que, tipo assim, eu preciso desconectar um pouquinho, eu comecei a prestar atenção. E aí, uma fala do Samuel me chamou a atenção, que é a questão da necessidade do mentor ter esse contato mais direto com o mentorado. E aí, eu pensei assim, cara, pô, é isso que eu tô buscando. Aí, nesse momento, eu peguei meu celular, eu digitei lá, busquei no meu YouTube pessoal, botei ele para reproduzir, para salvar no histórico. Eu falei assim, quando chegar em casa, eu vou assistir com mais cuidado, né? Com mais atenção. E foi quando eu conheci a SCDA. Logo que eu terminei de assistir o episódio, foi assim, instantâneo. Eu entrei em contato, pedi para fazer a avaliação, o mapeamento, e posteriormente tive a sessão de feedback com o Samuel. E aí acho que a gente pode abordar isso Legal. em outro tópico. Mas basicamente foi foi esse o caminho que me levou para esse CDA. Foi Muito bom. o meu descobrimento enquanto enquanto querer ser um engenheiro de dados, né? Primeiro eu descobri a área de dados, eu tive esse fascínio pela área de dados e posteriormente eu entendi como funciona as roles, né? Como funcionam cada um no seu papel ali na área de dados, e foi quando eu defini que a engenharia de dados era o que mais se alinhava com os meus objetivos. Legal, que legal, Jorge. Uma experiência muito, muito bacana, né? E acho que essa questão da personalização é algo que a gente fala muito aqui dentro, né? Que muitas vezes o profissional, às vezes ele tá até num momento parecido com outro, mas as habilidades são diferentes, a trajetória ali é diferente. Então, por isso que a gente tem muito claro esses pilares dentro da CDA, né? Então, quando o profissional entra, você passa por um mapeamento, então, realmente, um algoritmo, né, que vai entender ali
como você está em relação ao que a gente chama de perfil de referência, né? Então, os perfis que a gente tem hoje, né? O arquiteto de dados, o engenheiro, o analista, o cientista. Esse ano a gente entrou com 2 perfis novos, né? Que é o Analytics Engineer e o engenheiro de Machine Learning. Então, a gente consegue, com bastante clareza, entender qual é o momento desse profissional e quais são os gaps que ele tem. Então, você entrou nesse primeiro pilar, né? E a gente já traz esse relatório de forma bastante personalizada e individualizada. Então, depois a gente tem essa sessão de feedback, né? A sessão de feedback foi com o Samuel. Exatamente. E aí, algo que eu queria comentar, que chamou bastante atenção, né, no seu mapeamento, é que a gente faz ali 2 avaliações, né? Uma primeira avaliação, que é a avaliação de domínio, então o quanto aquele profissional tem o domínio em relação às categorias ali que a gente está avaliando dentro dos perfis, e a gente também avalia a questão do interesse, né? Então, como esse profissional está distribuindo os interesses dele dentro das categorias, justamente para a gente ver se esses interesses estão alinhados com o objetivo e o perfil que ele está buscando, né? E no seu mapeamento, Jorge, é curioso porque você já tinha um domínio relativamente bom ali do engenheiro de dados, né? 70% ali. Mas o seu interesse é como se você tivesse interesse em tudo da área de dados, né? Então, esse é um ponto muito importante que você comentou. Da mentoria da CDA para outros tipos de mentoria e cursos que acabam tendo uma abrangência muito grande, né? Então, a gente vai ali no que realmente vai agregar valor para a sua carreira. Puxa, então, qual que é o ponto ali do Jorge, né? O ponto que ele está focando em muita coisa. A gente precisa endereçar no que realmente vai agregar valor para ele nesse momento, né? Então, acho que é um ponto interessante para a gente comentar, né? Aí, Samuel, também se quiser comentar um pouco em relação à sessão de feedback do Jorge, né? Claro. E essa questão, né? De como que a gente endereça quando a pessoa tem esse interesse em tudo, né? Perfeito. É muito legal ouvir o Jorge comentar como ele conheceu o SCDA, como conheceu o nosso trabalho. Eu não tinha parado para ouvir esses detalhes, a gente não tinha aprofundado nesse detalhe, né? Eu lembro que ele tinha comentado que tinha visto no YouTube, mas não tinha visto, não tinha ouvido esse depoimento dele nesse sentido, então eu fico muito feliz que ele pegou algum trecho ali específico de uma fala nossa para aprofundar mais tarde, chamou a atenção dele, né? Então, como é importante a gente compartilhar isso aqui, né, como a gente está fazendo agora, junto aqui colaborando com os mentores, os mentorados, compartilhando sua experiência para incentivar outras pessoas também a avançar em nossas carreiras. A gente, pegando um gancho no que você está comentando aqui, Carol, na parte de interesse, é muito comum profissionais que vêm buscar a gente, principalmente que estão mais numa fase inicial, num perfil mais inicial da carreira, um júnior ou um pleno, até seniors acontece isso, tá? Não é incomum ter seniors, mas geralmente no perfil que está mais começando, ter interesse em muitos tópicos. Ou seja, a área de dados analytics, AI, é uma área super abrangente, tem muitos tópicos. Tanto é que no nosso mapeamento, nós temos aqui 16 grandes áreas de domínios que são avaliadas, né? E avaliam vários pontos entre habilidades, entre tecnologias, entre conhecimentos ou metodologias que você pode aplicar no dia a dia na área de dados e IA. E se o profissional não está focado, orientado, ele vai achar que tudo é importante. E quando tudo é importante, na prática, nada é importante, né? Então, porque a importância está exatamente você priorizar. Então, a gente percebeu que o Jorge estava muito motivado. Na sessão que eu lembro bem que ele estava muito motivado, muito empolgado. Mas essa empolgação, sem um foco, sem canalizar essa energia, né, de motivação, esse foco para os pontos que são prioridades, que faz sentido para o que ele quer de objetivo, acaba que não converge para uma evolução necessariamente de carreira. E o tempo vai se passando e você às vezes não vê um retorno de fato, né? Obviamente cada um tem um tempo, não existe garantia de retorno rápido, a gente é muito pé no chão,
Mas a tendência, obviamente, se você não tem um foco, você acaba levando muito mais tempo para avançar, e é isso que a gente busca trabalhar aqui na sessão de mapeamento. A primeira sessão já focar o profissional para que ele consiga priorizar o seu estudo, o seu trabalho, baseado em metas também. Um ponto importante é que muitas vezes também, além da questão do profissional estar muito motivado, é que às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela precisa priorizar. Com O que ela certeza. precisa estudar naquele momento que realmente vai agregar. Porque se eu converso com muitos mentorados, né, e muitas pessoas no mercado, e é curioso, porque as pessoas muitas vezes vêm conversar com a gente e falam, mas o que eu tenho que estudar de IA? Né? O que eu tenho que estudar de inteligência artificial? Qual que é o meu próximo passo? Não, eu quero trabalhar com inteligência artificial, mas eu falo, calma, não tem só isso no mercado. Né? Muitas vezes não é aquilo que vai fazer a pessoa ir para o próximo nível. Com certeza. E aí as pessoas não sabem exatamente o que elas precisam estudar. Né? Então eu acho que esse primeiro pilar, ele também tem esse objetivo. De mostrar para aquele profissional quais são as categorias de conhecimento importantes realmente para o perfil que ele quer, né? Para o objetivo que ele quer. Ter essa educação também, né? Além de canalizar a energia para o lugar certo, saber por que aquele é o lugar certo. Sim, saber o porquê. Sem saber o porquê, fica difícil ele entender quão relevante é aquele tópico e se motivar a estudar. Então, acho que o primeiro passo também que a gente mostra eu tenho o objetivo de ser um engenheiro de dados. Acho que com o Jorge, ele tinha uma clareza bem latente que ele queria avançar para o perfil de engenheiro de dados. A gente só precisava validar se era isso mesmo, porque às vezes a pessoa quer e tá, na prática está com interesse em outra coisa. Aí temos que discutir, poxa, mas você quer esse foco de interesse ou você quer engenheiro de dados? Né? Então, às vezes a pessoa quer engenheiro de dados e está com foco muito na parte de visualização, analista de dados, um perfil mais convergente para esses dados ou analista engineer. E aí, depois a gente vai vendo se faz sentido o engenheiro de dados de fato, ou vamos priorizar, de repente, um perfil ou outro, ou atuando em duas frentes e depois decidir se vai avançar por um caminho ou para o outro. Não necessariamente essa decisão precisa ser logo na primeira sessão. Podemos seguir algumas metas que são comuns para mais de um perfil. É também uma estratégia comum que a gente acaba seguindo. Não foi o caso do Jorge. O caso do Jorge já foi bem determinado que ele gostaria de ser engenheiro de dados. Eu achei isso muito legal. Ele só não estava com foco e a clareza de como avançar, como seguir. Então, depois que a gente definiu metas, seja tópicos de estudo, como, por exemplo, Python, SQL, Spark, ele avançar também em cloud, avançar em projetos, enfim. A gente começou a definir certificações, uma série de metas, ele entendeu o porquê e foi muito legal. Até pegando um gancho aqui também, depois a gente pode explorar mais isso, mas até acabamos fazendo uma parte da sessão em inglês, por acaso ali com o Jorge. Que legal. A primeira sessão ele perguntei como é que estava o inglês dele, ele já saiu falando inglês, a gente foi conversando em inglês. Uma boa parte da sessão ali. E eu falei, poxa, tem um inglês muito bom, consegue falar super bem. E é um potencial a ser explorado, né? Porque cada vez mais você precisa usar o inglês no dia a dia, numa área de dados artificial e uma carreira internacional também, né? Então, já que ele já tem isso, com certeza o potencial dele é enorme para impactar também futuramente uma carreira na empresa atual, a continuar avançando, ou internacional também, se assim quiser, né? Então isso é muito legal. Muito bom. E assim, essa sessão de feedback ela foi bastante importante para mim, porque assim, não foi algo por acaso. Como eu estava trabalhando em um projeto que ele era end-to-end, né? Eu trabalhava desde a questão da ingestão de dados até a parte realmente estatística. Para mim, eu tinha a sensação de que eu estava abraçando o mundo, né? Então, só que entra um tópico que o Samuel acabou de comentar, que se tudo é importante, nada é importante, né? E em projetos mais estruturados, já voltados para a questão do Big Data, você não vai trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Você tem papéis bem definidos. Às vezes, mesmo dentro da engenharia de dados, você tem papéis definidos. Você tem questões de gestão, você tem questões de refinamento, de limpeza e refinamento, e etc. Né? E eu estava tendo uma visão de um projeto que era importante, mas que era um projeto pequeno, relativamente pequeno dentro da questão do consumo de dados. Então, eu era responsável por fazer o projeto end-to-end,
Então, na minha visão, como ela estava condicionada naquele momento, tudo era importante para mim, né? Mas é lógico que a realidade do mercado, quando eu defini essa questão de entender que o Big Data ele vai exigir especificidade e não generalismo, eu já tinha essa noção. Mas lógico que entra aquela questão do mapeamento, né? Eu não sabia direito por onde começar. E aí o mapeamento foi engraçado, eu também dei uma bela risada quando eu vi o mapeamento, né? Porque ficou aquele hexágono grandão assim e a área do engenheiro de dados ali mais pintadinha ali. Mas eu tinha certeza, cara. A minha sessão com o Samuel, eu acho que assim, nos primeiros 10, 15 minutos eu já tive aquela certeza de que eu tinha encontrado aquilo que eu julgava que era necessário, né? Falei assim, cara, beleza, é um contato. Acho que foi até uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Samuel se esse contato era 1 para 1. Ele falou assim, não, é 1 para 1 e tal. E aí, tipo, eu comecei a ficar mais relaxado, sabe? Porque, tipo, ele foi me contando da experiência dele, onde ele trabalhou e tal. E aí foi vindo aquela sensação de tranquilidade. Porque eu acho que no fundo é isso. Quando a gente busca a mentoria, a gente quer como se fosse um GPS, né? Eu quero chegar com um caminho mais tranquilo e, se possível, o mais rápido possível, né? E assim, essa segurança e de você ter esse contato individualizado, ela é muito importante. E ela é muito importante porque, posteriormente, vieram as sessões de Spark, que a gente pode aprofundar posteriormente, mas eu só queria relatar esse ponto de como foi essa sessão de feedback, né? De você ter esse contato 1 para 1, quanto que ele foi fundamental para que eu tivesse a certeza, porque é complicado. Hoje em dia você é bombardeado no Instagram, no LinkedIn, por várias e várias propostas que te vendem muitas vezes uma solução mágica. E não existe solução mágica para você entrar no mercado de trabalho, especialmente em TI. Hoje em dia a régua está muito lá em cima. E então você precisa desse contato primeiramente individualizado. Você precisa sentir que você está sendo referendado por uma pessoa que já tem experiência, por uma pessoa que tem um domínio técnico dentro da área. Porque senão você acaba entrando naquilo que chamam de tutorial hell, né? Eu, por exemplo, tenho mais de 20 cursos que eu comprei na Udemy que eu nunca nem abri, né? Eu também. Fiz alguns, mas assim, faz parte da carreira de todo mundo, eu acredito, né? Mas eu acho que quando Sim. você tem quando você tem essa orientação, ela é muito importante, porque ela vai te trazer essa eficácia, sabe? Tipo assim, ó, você vai passar por esse caminho, você vai ter essa dificuldade, mas a gente tá aqui para trabalhar junto com você. Isso faz toda a diferença. Isso faz diferença até hoje com o Lauro, fez a diferença com o Samuel, quando a gente teve sessões de Spark, e hoje em dia eu tenho muitas conversas com o Lauro que elas são do ponto de vista comportamental, que elas são do ponto de vista técnico, e que muitas vezes ele abre meu campo de visão para coisas que eu normalmente não olharia, né? Então, esse olhar da experiência junto com o que se alinha com a questão do domínio técnico, ele é muito importante para quem está começando e também é muito importante para quem já está nessa caminhada, né? Porque muitas vezes a visão de alguém que já passou por aquilo que você está passando, ela não necessariamente vai definir aquilo que você quer, mas uma ela vai te dar uma perspicácia que vai te ajudar a definir aquilo que você quer. Porque assim, eu nunca senti que a minha carreira estava nas mãos do Samuel, nas mãos do Lauro. Mas eu sempre senti que eu tinha um respaldo para que eu virasse protagonista da minha própria carreira, Uhum. que é o Isso. fundamental, sabe? Então, assim, eu senti essa segurança desde a primeira sessão, com feedback, e eu continuo sentindo essa segurança. Meu planejamento com a SCDA é continuar nessa jornada pela senioridade, né? Que agora o objetivo é me tornar sênior, me tornar especialista. Mas, assim, o recado que fica pro ouvinte, para o telespectador, é que para que você tenha esse cuidado, porque tudo hoje é muito caro, né? E o seu dinheiro ele vale muito a pena. Não é à toa que tem muitos projetos disputando o seu dinheiro. Mas se você tem clareza daquilo que você quer, busque aquilo que faz mais sentido. Não, eu atirava para todos os lados. Isso
é até comum para quem não sabe para onde está indo, né? Então, o meu conselho é busque especificamente uma consultoria especializada, esse contato um para um que é muito importante e que eu tive na SCDA. É porque isso é de uma mais-valia gigantesca. É algo que, para mim, enquanto carreira, é algo que vai muito além do dinheiro. É algo imensurável, que é você ter o contato com uma pessoa que é experiente, que vai te ajudar a amadurecer tecnicamente, mas também vai te abrir portas com relação a networking, né? Eu jamais imaginaria, por exemplo, voltar a trabalhar para São Paulo tão cedo, né? Eu moro em Manaus e São Paulo eu só tenho essa oportunidade de trabalhar se for remotamente, né? Então, muitas vezes, esse networking estratégico também faz uma diferença muito grande, né? Então, para você, Uhum. telespectador, fica aqui o meu relato, né, do quanto que esse contato um para um ele foi importante para o desenvolvimento da minha carreira. Sensacional, Jorge. Uhum. Acho que esse é o nosso propósito, realmente. Como você falou, né? Tem muitas opções hoje em dia no mercado, né? Mas realmente o propósito da SCDA é, sobre todas as coisas, realmente agregar valor para os nossos mentorados e vê-los atingindo os objetivos, né? E cada vez mais. Acho que isso tá aí o Lauro, né? Para provar aí como é que a gente realmente tem um acompanhamento e a gente tem uma relação muito próxima, né, com os mentorados, né? Muitos viram mentores, né? O Lauro é um exemplo, né? A gente tem outros exemplos aqui na CDA. E, e é isso, realmente. E aí, assim, continuando essa jornada aí sua, então, né? Dentro do programa de mentoria. Então, depois ali do feedback, a gente faz, né, um planejamento. Então, você conseguiu enxergar isso, Jorge? Para você ficou claro, assim, o seu planejamento, essa escada de conhecimento? Como foi isso para você, assim, esse plano inicial? Você começou, olhou e falou, nossa, realmente tenho um plano estruturado agora. Realmente tenho mais clareza do que fazer, né? Saiu desse lugar de, puxa, quero estudar tudo, tal, para poder canalizar sua energia. Como foi sua percepção em relação a isso? Então, desde o começo, eu acho que o Samuel bateu muito na tecla do Spark. A função do engenheiro de dados, ela envolve muito a questão do processamento de dados e do processamento distribuído desses dados. Sendo assim, ele me mostrou o porquê que o Spark é a ferramenta mais utilizada hoje nessa função de engenheiro de dados para fazer esse processamento distribuído. E muitas vezes, quando você vê um pouco de tudo, você acaba ficando sempre no superficial. E eu acho que o diferencial que me fez conseguir a vaga na Cielo foi que o Samuel ele teve esse cuidado de abordar todos os tópicos em cima do Spark, que depois eu tive esse reforço com o Lauro, né? Então, como funciona o ecossistema do Spark? Sabe? Por que que o Spark se conecta com o Hive? Sabe? O que que são metadados, sabe? Tipo, são coisas que são simples. Qual a diferença de uma Uhum. wide para uma narrow transformation? Sabe? Como funcionam as etapas de processamento do Spark, né? Desde o job até o stage, indo por fim para task, né? Como funciona a operação lógica dentro do Spark com a questão do lazy evaluation, né? Como funciona esse processo esse processo de refinamento com o Adapt Query Execution, sabe? Então, tipo assim, todos esses tópicos, todo esse conteúdo mais aprofundado em questão técnica, ele fez total diferença no momento em que eu estive no um para um com um potencial emprego, né, com o gestor de uma vaga. Conversamos, assim, o Diogo, quando eu comecei a participar do processo de seleção da Cielo, eu me senti muito tranquilo de conversar com o Diogo. É um gestor técnico, é uma pessoa que tem um domínio técnico e gerencial da área, assim, em nenhum momento eu senti aquela ansiedade de que eu estava dando um passo maior do que a minha perna. Porque dentro dos primeiros momentos da conversa, a gente já conversou sobre como funciona o Spark, qual a necessidade do Spark, abordei tópicos relacionados ao Databricks, né? Como funciona, por exemplo, a arquitetura Delta, o que é um Lakehouse, e isso foi me trazendo uma certa segurança
que culminou na minha contratação por parte da Cielo. E isso é muito importante, sabe? Porque eu acho que te diferencia das pessoas no geral. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com o operacional. Ele é muito importante. Você saber produzir código é muito importante, mas você saber por que você está produzindo código é um diferencial em cima do mercado, sabe? Eu sinto que, logicamente, o mercado remoto ele é mais concorrido. Então, eu preciso muitas vezes me esforçar muito mais. Eu preciso ter um diferencial. E quando o Samuel trouxe e o Lauro junto trouxeram essa questão de como funciona o Spark a fundo, isso me trouxe uma vantagem competitiva muito grande. Porque assim, no código, você pode acabar sendo mais um. Mas quando você entende o que é um lazy evaluation, o que é um AEC, como funciona a estrutura do Spark, como funciona o processamento lógico, foi nesse momento assim que a gente começa a entender como funciona a engenharia de dados em si, né? Você começa a sentir essa confiança. Eu acho que o plano estruturado, Carol, ele trouxe justamente essa segurança de saber que eu estou indo para um caminho correto. Para mim, eu não esperava, confesso que eu não esperava que eu fosse conseguir essa vaga tão cedo, mas eu tinha aquela certeza de que eu estava seguindo para um caminho muito próspero. Falava assim, cara, vou seguir aqui na minha, vai ser questão de tempo e vou continuar estudando, vou continuar me fundamentando tecnicamente, porque eu sei que esse momento vai chegar e quando chegar eu vou abraçar e eu sei que eu vou estar preparado. E eu senti isso, né? De novo, só tocando nesse tópico, a conversa com o Diogo era para ser de meia hora. Eu tava ali, eu trabalhava na indústria, né? Como analista de sistemas, e na indústria, assim, teu computador é 100% monitorado, né? E eu não podia, desde o começo, tratando do processo seletivo com a Cielo, eu falava assim, olha, eu não consigo fazer a entrevista por notebook, meu notebook é monitorado, qualquer acesso externo tem que ter autorização dos meus gestores, então eu só posso fazer o processo seletivo se for ou fora do meu horário de trabalho, ou no meu horário de almoço, pelo celular. E assim, nesse ponto, foi bem tranquilo, né? E quando eu tive esse contato com o Diogo, era meia hora de conversa. Acabou que nós conversamos por mais de uma hora, sabe? E assim, o Diogo super engajado na conversa, sabe? E aí eu até perguntei, olha, se for necessário que eu faça algum code challenge, a gente pode organizar para que isso seja feito num contraturno, etc. Porque assim, eu me sinto preparado, né? Eu me sinto pronto. E aí foi quando o Diogo falou assim, cara, não precisa. Assim, na conversa contigo, eu estou vendo que você está preparado tecnicamente para o desafio. E aí agora a gente passa para as próximas etapas. Eu gostei muito de você. Quero que você avance para as próximas etapas aí. E vamos ver o que acontece, né? Então, assim, esse fato de conversar além do tempo, né? De você poder ter essa segurança de trocar ideia com uma pessoa que tecnicamente ela é mais experiente, mais refinada que você, foi um fator primordial para ser contratado. Então, e isso estava dentro, tudo isso que eu aprendi estava dentro do plano, né? E acabou sendo o diferencial para que eu fosse contratado pela Cielo. E hoje estou desempenhando dentro dos projetos que a Cielo me passa, né? Então, foi uma experiência, assim, tranquila do ponto de vista emocional, porque muitas vezes quando você estuda sozinho, você não sabe para onde você está indo, especialmente no meu caso, que eu estava no começo, mas também tem aquela sensação de amparo, né? De tipo assim, ó, tem uma dúvida, não sei para onde ir, como é que eu faço. E aí o Lauro e o Samuel sempre estiveram aí para trocar essa ideia, né? Para Que legal. elucidar, para pontuar alguns tópicos e até para me testar, né? Eu tive que apresentar para o Lauro, apresentei para o Lauro e para o Samuel sobre o Spark, né? Passando por todos os tópicos que eu já abordei aqui, a questão do ecossistema Spark. Então, mais uma vez eu reforço, né, o quanto que isso foi importante para que esse domínio técnico de como funciona o Spark, ele foi essencial para o meu processo de contratação, né? E hoje eu já colho esses primeiros frutos. Muito bom, Jorge. Você falou bastante aí da questão das sessões técnicas, né? Do quanto elas te ajudaram aí a se preparar. Lauro,
por favor, conta um pouco aí pra gente como foram essas sessões, né? Acho que o pessoal que tá ouvindo e vendo a gente tem uma curiosidade grande aí de saber como funcionam, né, essas sessões técnicas, como isso é abordado, como que a gente ajuda o mentorado nessa preparação. Então, se você puder comentar um pouco, né? Você tem também sua experiência como mentorado, mas hoje como mentor nessa contribuição aí do Jorge e em relação às sessões técnicas. Acho que vai ser bem bacana ouvir você. É muito legal escutar o Jorge falando isso. Fico muito feliz de verdade. Até porque eu acredito muito no planejamento, né, que a gente faz aqui na CDA, né? Você entregar um plano ali, você primeiro fazer um mapeamento e trazer ali para a pessoa, é como se a gente estivesse maximizando, né, o potencial do mentorado, né? Da mesma forma que, por exemplo, se eu dou 30 mil reais agora pro Jorge e falo, Jorge, escolhe a viagem que vai te deixar mais feliz. O Jorge pode pensar em 1000 destinos. Da mesma forma que se a gente pega e coloca 30 milhões na mão de um CEO, ele tem que direcionar a empresa para um lugar onde ele vai ter o maior ROI, né? Eu acho que o plano é justamente isso sobre a carreira ali de qualquer mentorado. Foi na minha e também na do Jorge. E o plano ele vai mudando, né? Se a gente for pensar, né? Hoje, se eu fosse montar um plano para minha carreira atualmente, seria um plano talvez completamente diferente do que o que a gente montou em 2023 do que a gente montou em 2024. E hoje o que o Jorge tem é um planejamento para o estado dele, né? E qual que é o estado hoje do Jorge? A gente fala muito sobre fundamentos, né? É algo que, se a gente for pensar, né, o que diferencia, até mesmo no futebol, ou em qualquer esporte, ou na vida, né? Um bom profissional, um regular e uma pessoa que de fato é fora da curva, né? São o quanto que aquela pessoa consegue empregar bem os fundamentos, né? Um bom passe ou saber a base do Spark, né? Se a gente analisar hoje, o Jorge, ele consegue conversar sobre a arquitetura do Spark de ponta a ponta, explicar para você aqui o que é o Physical e o Logical Executor, qual que é a diferença de uma ação para uma transformação, o que é o Ledger Evaluation. Ele citou vários pontos aqui que são, de fato, fatores que diferenciam uma pessoa que sabe, que programa em Spark de uma pessoa que de fato entende o Spark. Então, o que a gente tem focado é muito sobre isso. A gente traz uma série de exemplos ali, né? O Jorge vai me deixar mentir aqui. A gente traz uma série de exemplos. A gente viu HDFS, todo o ecossistema que continua relevante até hoje, né? Se a gente for pensar, a parte do Hadoop ali, que é o HDFS, continua relevante até hoje. O Spark está mais vivo do que nunca. Todo dia alguém tenta matar o Spark, né? Se a gente for analisar. Todo dia alguém tenta matar um SQL, mas ele continua sendo a base para qualquer vaga no mercado de trabalho, né? Isso eu falo para vocês porque participo, né, de processos seletivos e eu vejo o quanto que é difícil encontrar pessoas com os fundamentos e muitas das vezes a pessoa até sabe implementar, ela já programou o Spark, mas será que ela entende o Spark? Quando dá um problema de data skill, por exemplo, que é o desbalanceamento de partições. Por exemplo, você está processando um dado e você tem o dado de São Paulo, população de São Paulo contra a população do Amapá, que é uma população menor. O Spark vai apresentar muitas das vezes em datasets assim, um problema de data skill. Então são coisas que eu passo para o Jorge. Jorge, como é que você resolve isso, Jorge? Como é que funciona esse ponto aqui? Ah, Jorge, quando que você tem que ir para uma certificação? Qual que é a diferença? Muitas das vezes ele vem com uma dúvida de carreira, como que ele vai levar uma comunicação ali corporativa, ou para um gerencial. Então eu vejo que a gente consegue apoiar muito o Jorge nesse plano, porque não é um plano só... vai lá e faz uma prova, Jorge. Acho que é que você vai lá e faça uma prova. Não, Jorge, como que é a preparação antes da prova? Como que são os estágios? O que você tem que fazer antes de chegar no seu grande momento ali de virar? Então, hoje, o reflexo dele passar nessa vaga, e eu sempre falo, né, pelo menos eu percebo isso, quando a pessoa quer falar com o entrevistado muito tempo, quer dizer que você está mandando muito bem na entrevista e a gente quer extrair o máximo até para não só te considerar para uma vaga que é o nível que você está considerando, mas para uma vaga muitas vezes até maior. Eu já vi amigos meus que se candidataram para uma vaga de sênior, só que ele sabia que ele era muito mais do que um sênior. E ele conseguiu ali ser aprovado numa vaga 3 níveis acima. Por quê? Porque no final do dia, às vezes a pessoa nem tem a vaga, né? Ela vai te adicionar na vaga, ela vai criar uma vaga só para te contratar
do quanto que você é bom, ele não vai querer deixar a oportunidade de passar de você estar e você tá ali na frente dele, né? Da pessoa. Então, cara, o Jorge, hoje, eu sinto ali na questão do plano, né? E nas execuções, eu vejo que a cada sessão a gente consegue evoluir algum aspecto na carreira do Jorge, a gente consegue se aprofundar mais. É um prazer, inclusive, conhecer o Jorge, é uma pessoa super agradável, soft skills muito boas. E é de verdade, eu fico muito feliz mesmo de estar ajudando uma pessoa como ele aqui no plano que foi feito, porque eu acredito no plano e eu acredito também no Jorge, sabe? E nessa CDA principalmente. Então, eu acho que até um dos pontos que, se vocês assistirem o meu episódio lá, depois vão dar uma checada, vocês vão ver que o meu problema era a autoconfiança. E um dos principais pontos que eu fico feliz é que eu acredito no Lauro também hoje e eu acredito que eu consigo ajudar o Jorge. Então, acho que é por isso que a gente consegue. Esse ecossistema funciona tão bem, sabe? Nada sem plano por acaso. Senão vira só ansiedade, né? A gente fica ali, meu Deus, eu consigo dominar o mundo, mas calma, primeiro você tem que colocar as pedrinhas de cada vez ali da direção. Eu acho que isso é o que a gente faz hoje. Eu acho que é muito legal tá vivendo esse processo aí junto com o Jorge. E hoje ele já colhe Legal. frutos, né? Mas o caminho é longo, né? Se o Jorge agora, pô, eu quero voltar para Nossa. desenvolver APIs. Calma, Jorge, calma, Jorge. Você tá indo bem, já estamos na metade do caminho, cara. Calma. Não, sabe? E é isso que eu falo para as pessoas, cara. Tem muitos os mentorados perguntam para mim, cara, você acha que eu vou conseguir? Eu falo, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque eu acredito no plano. É só você não abandonar e colocar ali esforço nisso. Eu A acho que tem resiliência é muito uma isso, parte muito sim. importante mesmo, sabe? É. Só complementando o que o Lauro falou, assim, é muito legal você ter também esse contato direto com o mentor justamente por esse tópico, que é, muitas vezes, assim, a gente começa a executar as coisas e a gente acaba ficando muito condicionado àquilo, né? E às vezes, assim, o próprio mentor tem aquela sensação de que, cara, vamos dar esse próximo passo. Já é suficiente, vamos expandir essa caixa de ferramenta, cara. Então, assim, as conversas que eu costumo ter com o Lauro, assim, elas não são só mais de parte técnica, né? Elas também envolvem a questão do comportamento, como abordar certos tópicos quando você conversa com pessoas que têm uma senioridade maior do que a sua, né? Como você demonstra esse domínio, né? Por exemplo, como que eu posso me planejar para eventualmente galgar uma promoção. Isso é muito importante, né? Até porque meu projeto aqui dentro da SCDA, ele pode mudar, meu planejamento pode fazer com que meu planejamento mude, tá tudo certo, porque o planejamento ele é um reflexo daquele momento, né? É uma fotografia da tua situação de momento na carreira, né? E assim, eu sinto muito essa segurança de que, pô, eu sei que eu vou chegar com o Lauro e falar assim, cara, e agora? O que a gente pode fazer? Eu tô sentindo isso, 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 isso. E ele me dá esse respaldo de chegar comigo e falar assim, cara, vamos parar, vamos pensar um pouquinho e tal, né? Às vezes, então, mano, vamos seguir com o plano, que acho que nesse momento é mais válido. E a minha total confiança. É a certeza de que eu tô com uma pessoa que quer o meu bem, quer me ver evoluir, e o principal, né? Tá disposto a me ajudar com isso. Essa parte, para mim, Uhum. é fundamental. Muito bom. Eu ia só puxar um gancho do que o Lauro comentou sobre autoconfiança. E eu vejo esse aspecto muito em comum entre vocês, assim, né? Então, esse desenvolvimento técnico e essa conversa, né, de forma bem intensa, individualizada com o mentor, acaba favorecendo a autoconfiança, né? Então, a gente não trabalha a autoconfiança diretamente, né? Mas por ter este processo, você acaba desenvolvendo autoconfiança. Por ter um plano estruturado, você acaba desenvolvendo essa autoconfiança que gera resultados, né? Então, tanto para o Lauro quanto para você, Jorge, acho que eu vejo esse ponto em comum. Samuel, não sei se você quer comentar também. Claro, eu acredito que esse depoimento aqui do Jorge e do Lauro, né? O Lauro como mentor agora, vem da importância do papel do mentor, não só com apoio técnico, né? Do que estudar ou de passagem de conhecimento, que é um pilar importante, mas mais do que isso trazer
a confiança pro profissional que ele pode chegar lá e que ele tem aquele potencial, tem aquela habilidade que ele está adquirindo e que faz parte do caminho, esse processo de amadurecimento, de aprendizado. Então, a gente reforça muito isso. Não é simplesmente uma virar de chave que você consegue adquirir isso, é ao longo da jornada. Mas a grande diferença é, com a mentoria, o profissional tem esse amparo. Imagina só, né? O Lauro também trouxe um exemplo, eu achei muito legal, de uma analogia aqui com um jogador de futebol, por exemplo, que precisa saber os fundamentos, precisa saber o passe, cabeceio e tal, que às vezes tem um futebol que vai avançar para uma carreira profissional e perde isso. E na área de dados também, em outras áreas, a gente vê isso também. Às vezes o profissional consegue a oportunidade de trabalhar muito com a prática, o que é super importante, e aqui a gente também é muito prático, muito focado na prática, mas perde alguns fundamentos para entender o que está acontecendo por trás e como lidar com isso, né? E sabendo fundamentos, você depois vai derivar para a prática ou começar a praticar, vai entender muito melhor, vai conseguir aplicar muito mais efetivamente, né? Então, a gente trabalha muito bem isso, fundamento com prática, e aplicando isso ao dia a dia e como ele pode usar isso em entrevistas, se posicionar. E então, a mentoria nesse sentido, né, pegando a analogia de novo ali com o futebol, é um treino, mas ela acelera esse treino. Da mesma forma que o profissional de futebol, se ele for treinar, querer ser jogador profissional, ele for treinar sozinho todo dia, imagina ele for treinar sozinho sempre, durante 5, 10 anos, ele pode ficar 5, 10 anos treinando e não necessariamente ele conseguir avançar nas habilidades da velocidade que ele gostaria. Apesar dele fazer o mercado chama daquela mágico número de 10 mil horas, né? Então, chegar num patamar de 10 mil horas de treinamento e tal, você consegue ser praticamente um expert numa certa disciplina, seja o que for, né? Seja futebol, né? Dados, etc. Mas se você não necessariamente tiver uma pessoa te orientando, você pode estudar 10 mil horas de tantos temas que, na prática, não é efetivo aquelas 10 mil horas. Talvez na prática ela efetivamente seja 12 mil, talvez seja 1.000. Sim. A eficiência e a eficácia desse trabalho pode ser baixa. É como se um jogador de futebol quisesse treinar para jogador de futebol, mas ele não sabe se ele treina fundamentos de goleiro, de cabeceio, de zagueiro, ele treina tudo ao mesmo tempo. Imagina que a gente dá risada olhando, pensando no cara que treina tudo. Mas na área de dados é isso também. Sim. A pessoa treina IA, treina engenharia de dados, treina análise, treina visualização, vê um videozinho de GNI, vê um vídeo... Quando vai ver, poxa, eu sei tudo, mas não tenho fundamento de nada efetivamente, entendeu? Então, Exato. como é que ele vai entrar num time? Como é que ele vai passar no processo? Como é que ele dá confiança para a pessoa que está te contratando que você tem um valor, né? Um diferencial, né? Então, acho que é isso. A mentoria faz com que essas 10 mil horas que seja, não precisa 10 mil horas para chegar nesse nível de profissional entrar na área, mas só pensando que qualquer profissional que quer virar expert precisa de 10 mil horas, a mentoria provavelmente vai reduzir isso drasticamente, acelerar esse processo. Com certeza. Talvez 1.000 horas, 2.000 horas, Com certeza. 200 horas já tem uma base, entende? Então, só toda uma Sim. analogia com o que o pessoal fala de expert no mercado, que é 10 mil horas, aquela mágica 10 mil horas. Mas você fazer isso sozinho, mesmo que você tenha 10 mil horas disponíveis, vai ser um caminho árduo e você provavelmente não vai ser efetivo. Com a mentoria, provavelmente você consegue reduzir e ser muito mais efetivo com muito menos tempo. Essa E é a a gente mensagem. vê isso na prática. Isso. Com os mentorados ao longo dos anos, muitas vezes a gente coloca um planejamento ali e a pessoa supera ali aquele Supera. planejamento. É. A gente coloca 1 ano, 2 anos em 6 meses. Claro, né? É totalmente individualizado, mas Sim. a pessoa consegue canalizar de fato a energia dela e exato. priorizar o que é Exato. importante. Indiferente de você falar, não, você vai seguir um roteiro, tem que fazer nesse tempo. Isso. A mentoria, como ela é dinâmica e o profissional consegue controlar a velocidade dele. Então, se ele avança, vai para a próxima meta e a gente vai avançando. É isso. Se ele conquistou a oportunidade, legal, vamos para o próximo passo. Poxa, no caso do Jorge, estávamos estudando algumas clouds, né? E aí agora ele avançou numa oportunidade que está mais focado em Spark Databricks. Legal, vamos avançar em Spark Databricks. Como tem outros mentores, com outros mentorados que estão avançando mais em Google Cloud, mais em Azure ou em AWS, enfim. Sim. Então,
vai direcionando, dependendo da oportunidade que aparece, dependendo também de como está a demanda naquele momento para aquele profissional no mercado. Sim, esse é o grande diferencial de ser algo individual, né? Individual e De você ter dinâmico. um Sim. plano individualizado. Você foca no que aquele profissional precisa naquele momento. Exato. Né? Como o Lauro falou, é um plano dinâmico, né? Então você consegue ser bem flexível nesse sentido, né? Exato. A gente falou bastante da parte técnica, mas eu queria entrar num ponto aqui também que vocês comentaram um pouco, que é a parte de soft skills. Né? Acho que você teve uma experiência bacana também, né, Jorge, aqui conosco, na parte de metodologia STAR, né? Então, de comunicação. Então, acho que todos aqui, né, tanto o mentorado quanto os mentores têm experiência aí nessa metodologia. E algo que a gente fala bastante aqui nessa CDA, a gente procura trazer esse conceito para os mentorados, né? Então, um conceito aí de comunicação, de como você estruturar melhor essa comunicação e realmente mostrar o seu potencial aí, os resultados que você atingiu na sua carreira. Eu queria que você comentasse um pouco, Jorge, como foi isso e como esse processo também te ajudou a conquistar a vaga e até no seu dia a dia mesmo, né? Que eu acho que não é só para isso, né? Não é só para processos seletivos, é você mesmo como profissional, né? Esse desenvolvimento profissional e depois os mentores também, se puderem comentar, acho que é bem interessante esse ponto. Bom, então, falar sobre a metodologia STAR, ela é falar sobre um ponto de inflexão na minha vida, porque a metodologia da situação, tarefa, ação e resultado, ela deixa a tua comunicação mais clara e o principal, ela não tá só no currículo, ela não tá só no teu perfil do LinkedIn, ela tá na maneira como você se comunica para apresentar um problema numa daily. Ela se apresenta na maneira como você aborda um tema dentro de uma entrevista de emprego. Ela traz esse componente refinado do storytelling que todo profissional precisa ter, né? O mercado atual, ele exige isso, né? Que você tenha uma comunicação clara e assertiva. E o método STAR, ele é um método referendado mundialmente com relação a isso, né? Se você analisar a maneira como os principais profissionais do mercado estruturam a sua comunicação, eles primeiro relatam a situação, depois eles apresentam a tarefa que eles desenvolveram ao entorno daquela situação, para aí depois apresentar as ações que foram tomadas e o resultado obtido, né? Então, essa é uma maneira, é um método que eu particularmente ainda estou refinando, né? Mas faz parte do processo, é algo que é construído ao longo do tempo, mas se analisar, hoje eu já consigo construir uma comunicação mais assertiva com relação a isso, né? E fica aqui um tópico muito importante, que é o perfil do LinkedIn. E como organizar as suas experiências com essa comunicação assertiva faz diferença para você ser abordado. Por quê? Quando você tem ali a clareza na maneira com que você comunica as experiências que você tem, para o recrutador que está olhando, ele vai sentir uma segurança maior ao te chamar para uma entrevista, ao te chamar para uma conversa, porque o seu currículo ele acaba chegando primeiro que você. Então, o teu currículo tem que ser atrativo. E muitas vezes o currículo, atualmente o nosso currículo é o nosso perfil do LinkedIn, né? Então, você ter essa comunicação assertiva, ela vai te trazer os benefícios de te chamar para conversa. E assim, um tópico muito importante que a gente tem que abordar são profissionais que são incríveis, mas que não têm essa oportunidade justamente porque o LinkedIn ele não está alinhado com o teu nível atual até de comunicação, porque, por exemplo, eu confio muito nas minhas habilidades de comunicação, né? Eu sei que eu sou uma pessoa extrovertida, eu sei que eu tenho esses pontos de carisma muito fortes, mas o meu LinkedIn não refletia isso. E aí foi um momento que eu tive esse contato mais próximo com a Carol, que a gente trabalhou justamente esses tópicos, de como me posicionar dentro do mercado através do LinkedIn, para que eu pudesse captar essa atenção e mostrasse tipo, que o que está na página, o que está na capa, condiz com o que está no livro, né? Então, esse tópico é muito importante, porque hoje em dia, querendo ou não, a capa ela chega primeiro que o conteúdo do livro. Então, se a tua capa ela não for um espelho daquilo que você tem para apresentar, você está perdendo oportunidades mesmo sendo profissional excelente.
né? E isso foi uma visão que a Carol implantou na minha cabeça, que hoje em dia eu desenvolvo Que bom. essa estruturação do método STAR, não só para questões de LinkedIn de currículo, mas como apresentar uma situação numa daily, como apresentar o resultado de um trabalho, é um ponto de inflexão total na minha carreira, assim, de como me comunicar internamente, né, no caso da comunicação corporativa, mas também como me comunicar para o mercado de trabalho, né? Então, assim, a metodologia STAR, ela teve esse papel muito importante na minha consolidação de carreira. Que legal, Jorge. Fico muito feliz em saber aí que a gente conseguiu, né, avançar aí na parte do seu LinkedIn, realmente mostrar aquilo que você é, né? Então, acho que o Star, ele tem esse grande papel, né, de conseguir, como você disse, né, chegar primeiro que o profissional. Então, não só na comunicação, mas em como você configura ali o seu LinkedIn, como você escreve as experiências que você teve, né? Então, evitar ali o que muita gente faz, né? 90% das pessoas fazem isso, né? Listar atividades, né? Então, isso não agrega, né? Quando a gente realmente põe os resultados, coloca data points, aí sim você começa a brilhar o olho ali do recrutador, né? Até dentro do algoritmo mesmo, a gente consegue ter resultados melhores. Lauro, E quer comentar um pouco também? eu Pode gostaria falar, só pode de falar. trazer um tópico que é muito Claro. interessante, porque essa questão da listagem, eu passei por isso, né? E muitas vezes, para quem pensa em captação em processos seletivos, eu quero ter essa curiosidade, e o método STAR, ele traz muito esse tópico da curiosidade, né? Que a Aham. maneira como eu estruturo, eu não preciso abordar tão aprofundadamente as questões técnicas que eu utilizei para resolver. Até porque quando o primeiro contato dentro do mercado de trabalho, ele é não técnico, ele é com um recrutador que muitas Uhum. vezes não tem um conhecimento e nem deveria ter esse conhecimento Exato. técnico. Então, quando você aborda de uma maneira é, objetiva e resultadista, o problema era esse, a tarefa foi essa, né? A ação foi essa e o resultado foi esse. Você traz Uhum. você traz esse componente de comunicação que todo recrutador quer. E isso é muito importante, né? Para que você não seja apenas uma pessoa estritamente técnica, né? Porque muitas vezes, hoje o mercado de tecnologia, ele evolui para um ponto de que o profissional de TI, ele precisa ter essas habilidades de comunicação. Então Uhum. assim, você conseguir elaborar suas experiências de uma maneira que seja atrativo pro recrutador, mas que ao mesmo tempo você deixa aquela ponta de curiosidade para que ele explique aquilo tecnicamente, é um atrativo muito grande, entendeu? E isso é fundamental hoje para quem está buscando se recolocar, para quem está buscando transicionar para a área que está querendo, né? Então, assim, todas as suas experiências, se você demonstra essa qualidade de comunicação, você vai conseguir tranquilamente chamar atenção. Mas não é fácil, né? É um Não. exercício Nossa. que a gente tá falando Nossa. aqui, né? Parece uma coisa fácil, mas não é muito fácil. Nossa, eu escrevia, É, né, Carol? Carol, eu escrevia, cara. Eu escrevia 5, 6 vezes a mesma experiência. Eu falava assim, e assim agora? E mesmo. a Carol assim, não, cara, acho que você pode ser um pouco mais sucinto. Vamos organizar mais isso aqui e tal. Nossa, é difícil, cara. É É mais difícil, é difícil do que difícil. aprender Spark, isso eu te garanto. É, Mas vale a pena, vale a pena. Eu ainda tô no processo, ainda me sinto muito, sim. ainda me sinto assim muito incipiente nesse tópico, porque assim, quando você fala de Spark, você tem a objetividade. A metodologia Uhum, STAR, ela traz algo sim, a questão do subjetivo, né? Porque ela não é só para o LinkedIn, ela é para a maneira como você se comunica dentro da empresa, com seus gestores, com seus Sim. pares de exatamente. trabalho. Então, muitas vezes, esse subjetivo ele é muito mais complexo, né? Porque ele muda a questão da Uhum, tua mentalidade. Eu entender o Spark é uma coisa. Agora, eu construir essa mentalidade de eu estruturar a minha comunicação, isso é um processo que leva tempo, né? Mas, exato. mas É vale a isso. pena. É. É muito E, gratificante e a poder ser gente tem feito compreendido. isso em inglês também, né? A gente tem Em feito inglês isso em também. inglês também. A gente vai gravar um episódio só para falar sobre a nossa
mentoria Voices, mas a gente também tem aplicado o STAR também para comunicação em inglês com a nossa mentora Inaie, e também é muito interessante, assim, acho que é um grande diferencial também. Em breve a gente vai gravar um episódio aí para falar só sobre essa nossa metodologia. E Lauro, você que também tem experiência com processos seletivos, e também já passou por esse processo de desenvolvimento aí na comunicação, comenta um pouco também aí da importância, né, do STAR, da comunicação e de como o profissional consegue se diferenciar conhecendo essas técnicas. Tem 2 pontos aqui, né, que eu acho bem interessantes, que é assim, o seu LinkedIn, né, seu currículo, ele tem que estar atrativo, tem que ter as keywords, né, as palavras-chave para que o recrutador te encontre. Esse é um dos pontos que ele vai fazer esse primeiro contato. Quando você tem o primeiro bate-papo ali com o recrutador, ele vai para um gestor. E o gestor, ele vai entender tecnicamente o que você está colocando ali. E muitas vezes você escreve assim, realizei job de ETL Spark, movimentei tantos gigas e gerei 10 bases. O que isso diferencia do mercado? Nada, assim, você está basicamente falando o que qualquer engenheiro de dados do planeta vai estar fazendo nesse exato momento aqui. Então, assim, essa é a principal diferença de você... quando você começa a entender o método STAR, né, ou qualquer outro método de storytelling, mas eu gosto muito do STAR porque ele é bem específico no que ele está falando e você traz o resultado. Vai te diferenciar de 99% 90% das pessoas, provavelmente. Tem pessoas que já têm essa capacidade já de explicar, fazer um bom storytelling de forma natural, mas se você não colocar isso no papel ali no seu currículo, a pessoa vai olhar o seu currículo e vai falar, tá, esse cara aqui, essa moça, né, ou essa pessoa, ela não tem nada, não tem nenhum diferencial aqui, de fato. Ela só faz o que todas as pessoas já fazem. Empresas maiores, né, empresas líderes de mercado, né, que são globais, e como a Cielo, como o Jorge está trabalhando hoje, são empresas que, de fato, eles vão analisar. Tudo bem, é uma vaga para júnior pleno. Mas o que essa pessoa aqui é diferencial? O que ela faz que as pessoas não fazem? Então, como a forma como você vai contar essa história vai te diferenciar muito. Por quê? Porque, dependendo do estágio da empresa, a gente não está necessariamente esperando que a pessoa simplesmente saiba fazer um ETL. A gente quer que ela crie uma tecnologia nova, a gente quer que ela crie um processo novo, ela quer que, de fato, se desenvolva a tecnologia. E isso diz muito sobre qual é o perfil de profissional que você que você é, né? Dependendo da exigência, né? E para cargos maiores, para cargos, por exemplo, que você já passou ali, já da vaga de analista, você já está indo para especialista 1, 2 e 3, você saber contar bem as suas histórias e o quanto de impacto, resultado, aquelas histórias, o que você faz com tecnologia, qual tecnologia nova você criou um framework, o que você faz com as tecnologias que já são esperadas que você saiba, é o que traz ali o grande diferencial, sabe? Então, eu acho que o Jorge, no começo teve até algumas sessões que o Jorge, eu acompanhei algumas de storytelling com ele, né, no LinkedIn dele. Eu fiz uma ou outra, né, a maioria foi com você, né, Carol, e com o Samuel. Mas eu sempre perguntava, Jorge, me fala aqui, Jorge, o quanto de ROI que isso aqui trouxe, o que você impactou de fato, qual foi a redução de custo, sabe, você entende? E aí a gente vai moldando, a gente vai repensando até qual que é o papel nosso como engenheiro de dados, né, ou de dados dentro da companhia. A gente está ali só para fazer a parte técnica, você é contratado porque você é técnico? Não, você foi contratado para resolver problemas. Seja numa empresa, num grande banco, ou seja numa empresa menor, você vai estar... Qual o parafuso que você aperta que faz o navio ir mais rápido, no fim das contas? E às vezes uma empresa menor você tem que desenvolver ali o leme, você tem que desenvolver tudo porque a empresa é uma empresa menor mesmo. Mas isso te dá bastante bagagem para quando você for uma empresa maior, você ter a capacidade de também gerar aqueles mesmos resultados que você gerou num barco menor, num barco maior você também vai conseguir gerar o mesmo, tem potencial de gerar aquele mesmo resultado. Então eu sinto que o Jorge, nesses últimos meses, essas comunicações, esse jogo corporativo, toda essa política, né, que a gente tem que ter, principalmente em processos seletivos, porque ele evoluiu bastante. Mas por quê? Por que é importante? Por que falar isso pro Jorge é importante? Porque
Porque no final das contas, a pessoa que tá te entrevistando, ela não vê a hora de preencher aquela vaga, assim. E essa aqui é a opinião do Lauro aqui, tá? Só pra deixar claro. Muitas vezes a vaga já tá aberta há muito tempo. Se você traz no formato Star, fica muito mais simples de eu entender que você realmente é um potencial. Tem muita gente que com certeza a pessoa certa pra vaga. A única diferença dela para a pessoa que passou é porque ela não soube necessariamente trazer os data points e explicar corretamente as coisas que ela fez. Então, tecnicamente, ela é até melhor do que a pessoa que passou. E assim, essa aqui é a opinião totalmente do Lauro, não reflete com nenhuma opinião talvez não da SDA, mas da minha empresa que eu trabalho também. Eu tô falando a opinião do Lauro sobre isso, Sim. tá, pessoal? Só pra deixar claro. Então, eu acho que vai ser. O Star traz justamente isso, traz esse teu potencial. Você mostra por que você é a pessoa certa pra vaga, sabe? Sim, e no fundo, né, se a gente pensar, né, nas dinâmicas corporativas, das pessoas, elas têm um tempo limitado ali para avaliar, né? Então, a gente sabe como é a rotina, né? Muitas vezes de um gestor ali que está tentando preencher aquela vaga, então tem que ser muito rápido. Se você não mostrar o resultado, se você não mostrar o seu diferencial nos primeiros segundos, a pessoa vai pro próximo, não vai querer ficar perdendo tempo. Então, concordo com você, Lauro. Muitas vezes tem uma urgência aí de preencher a vaga, então a pessoa que consegue transmitir melhor o resultado que ela tem, o potencial que ela tem, com certeza sai na frente, né? Legal. Quer comentar alguma Vou coisa? complementar. Fiquei muito feliz em ouvir os depoimentos do Jorge e do Lauro. Eles pegaram pontos de essência do storytelling e da metodologia STAR, que muitas vezes no mercado é subestimada ou negligenciada. O profissional às vezes foca muito no técnico. Qual é a próxima tecnologia que eu tenho que aprender? Qual é o próximo conceito? Vou aprender o que estão falando de GenAI, vou aprender o GenAI XYZ. Legal, super importante estar antenado, mas você não saber contar suas histórias de carreira, como você aprende algo novo para aplicar e resolver um problema. Como o Lauro bem falou, profissionais hoje em dia, cada vez mais, são contratados pensando em resolver problemas. Não é só pela competência técnica, né? Exato. Como você tem a habilidade de resolver o problema. Como você usa aquela sua habilidade para resolver um problema do dia a dia. Como você aplicou, como você conta essa história. Então, esse tipo de abordagem é muito importante. Ter uma metodologia para isso, para treinar esse storytelling, treinar esse mindset é super importante. A pessoa que está te avaliando na hora da entrevista, no fundo ela está querendo buscar o quê? Ela quer preencher a vaga o mais rápido possível, como o Lauro bem comentou, concordo plenamente. Porém, também ela quer, por outro lado, minimizar o risco o máximo possível. Exato. Porque, no fundo, uma contratação é uma gestão de risco dos dois lados, né? Quem está contratando quer contratar o melhor profissional possível, dado aquele salário, aquele compensation que está lá disponível, mas quer minimizar o risco daquele profissional sair da empresa, ou não dar certo, ou não ter um fit para o perfil, para a vaga, para os desafios que precisa. E vai ser uma frustração se caso acontecer em pouco espaço de tempo, tanto para a empresa quanto para o profissional, que vai ter que buscar outra oportunidade, ou mudar de área, ou ser desligado, enfim. E não ter uma experiência boa na empresa e perder tempo dos dois lados. Então, a empresa quer minimizar esse risco o mais possível. Então, para a empresa minimizar o risco de aquele profissional não ser um profissional, no fundo, a empresa quer minimizar o risco dela, de aquele profissional ser adequado para a vaga, e o profissional também quer minimizar o risco dele de entrar numa posição que, de repente, ele vai trabalhar demais e não vai ser valorizado, ou não vai ter a oportunidade de aprender o que ele gostaria. Então, o profissional também tem o risco do lado dele de investir na empresa ali o tempo, dedicar o tempo, também não ter o time de carreira que ele gostaria, o impacto que ele gostaria na carreira, as oportunidades que ele buscaria. Então, é o risco dos dois lados. E quando a gente traz o STAR do lado profissional, ele está facilitando muito a vida de quem está avaliando esse risco. Porque ele já vai conseguir, poxa, ele tem esse impacto, essa história, e essa história ela é real, mas ela já está treinada, ela está lapidada, e o profissional consegue trazer as melhores histórias naquele momento. Escolher a história é muito importante, né? Contei isso muito pro Lauro, pro Jorge também. Passei por experiências eu mesmo, particularmente, e às vezes mentorando outra pessoa que ela tinha histórias excelentes, impactos de carreira assim enormes, mas dado uma pergunta da forma como foi feita, ou que a pessoa lembrou no momento, talvez faltou uma preparação maior, ela acabou escolhendo uma história que não necessariamente era a história que tinha mais impacto. Mas de repente a história que ela estava mais empolgada.
E na hora você tem que ser cirúrgico, porque você tá contando a história da sua carreira. E no fundo, você tá, como a gente falou da capa do livro, né? Ali, você tá quando a gente vai à entrevista, você tá folheando o livro. Então, o currículo já passou, já viu a capa, a pessoa tá folheando o livro. Imagina você passar pro capítulo 1, ó, legal, capítulo 1, capítulo 2, legal, capítulo 3, legal. Agora, capítulo 4, eu tô esperando aqui uma história de resolução. E aí, de repente, você vai lá e conta uma outra história de emoção, de que, olha como poderia ser que legal. Peraí, poderia ser que legal, poderia ser que legal, poderia ser que legal. Peraí, cadê o resultado? Cadê, né? Cadê a resolução de problema, entendeu? Expectativa. Aí você vai passando o livro, parece que não tem essa Tá parte, certo. parece que o livro não tem um final, conclusão, uma né? conclusão bacana. Então é isso, então você escolher as melhores histórias, montar o seu livro com capítulos interessantes que você consiga trazer no momento da entrevista é fundamental. Perfeito. Samuel. E Muito boas posso só analogias aí. complementar, porque Claro. esse foi um tópico muito importante dentro da construção da minha comunicação, dentro da mentoria, porque o Samuel ele falou assim, cara, me conta uma experiência exitosa. E depois ele também mudou para me conta uma experiência que você não conseguiu ter assim tanto êxito. E para quem está ali pleiteando uma vaga de emprego e tal, muitas vezes trocando ideia com o recrutador, a sua história de sucesso ela tem que estar atrelada a um resultado. Não adianta você dizer, eu aprendi uma tecnologia nova, mas qual o impacto que isso teve dentro de um projeto? Isso não necessariamente também está alinhado com o sucesso do projeto no final das contas ou não, porque o projeto ele depende de várias variáveis que não está diretamente nas suas mãos. Então, assim, muitas vezes um problema técnico que você resolveu através de uma POC, ele já pode ser um excelente resultado, porque às vezes destrava uma demanda técnica dentro do projeto, mas também eu queria trazer essa questão da história do lado ruim, né? Tipo, aquilo que você fez que não trouxe um bom resultado ou que não trouxe aquilo que você esperava. Porque a realidade de projetos, ela tá muito mais atrelada ao recomeço do que necessariamente ao êxito, né? A gente vê isso diariamente na tecnologia, né? Eu tô indo para um lado de debugging que eu não tô indo legal. Tipo assim, não tá me trazendo o resultado que eu queria. Vou mudar a abordagem. E muitas vezes são esses pequenos erros, são esses pequenos fracassos, e muito entre aspas, digamos assim, que vai aguçando o teu faro técnico, né? E isso é muito... Então, você trazer essas experiências também, que você não teve tanto êxito, mas que você, de alguma forma, conseguiu tirar um aprendizado, e esse é o ponto, esse é a cartada dentro desse modelo, né? Quando você traz uma experiência que não foi tão boa, mas que você consegue dar essa cartada do aprendi isso, você consegue, muitas vezes, fundamentar a tua experiência de êxito. Então, dentro da construção da história, às vezes faz muito mais sentido, né? Porque para você trazer para si o recrutador, para você trazer para si o gestor técnico, você precisa ter essa construção muito bem alinhada. Então, por exemplo, a minha estratégia foi começar pelos projetos que não deram certo, pegando as coisas que eu aprendi e trouxe um resultado no final, né? A maneira como você linka isso é muito mais importante do que necessariamente você só apenas contar as suas experiências, né? E que você trazer experiências que não são exitosas também não é um demérito para você, né? Desde que você saiba aquilo que você vai agregar em cima dessa experiência. Então, eu digo até que não existe profissional aqui que nunca teve uma história que não tem uma história não exitosa, de fato, você fracassou ali, você errou. Mas a forma como você faz o gerenciamento do stakeholder daquela atividade depois, explica para ele o porquê que aquilo não deu certo, qual foi a solução de contorno, como que você consegue reverter aquela situação, ganha confiança, muitas vezes é mais valioso do que se você só tivesse falado que deu tudo certo. Trabalhar em projetos que tá tudo dando certo, isso aí todo mundo faz, assim. Agora, eu quero ver trabalhar num projeto onde você precisa ter rapport com a pessoa, você precisa ir lá e conversar com aquele stakeholder, você precisa ganhar ele. Você às vezes já chega num projeto que tá 2 anos atrasado, 3 anos atrasado, e você já no começo você já dá uma falha, você já escorrega aí, e você tem que ganhar aquele stakeholder ainda. Então, assim,
é muito fácil falar sobre o sucesso, é muito fácil falar de tudo que dá certo. E é esperado que a maior parte da sua carreira sejam sucessos, né? Claro. Mas você vai ter vários fracassos. Então eu acho que isso aí, Jorge, é fundamental, assim. Eu fico muito feliz de escutar que você está considerando isso, sabe? E pensa sempre no stakeholder também. Porque. Só para complementar uma frase que eu falei também, né? assim, pode falar. aquele ponto de preencher a vaga o mais rápido possível é a sensação, mas a gente nunca pode esquecer que a gente não pode deixar de deixar a qualidade se perder ali também, né? Por isso que Claro. trazer em formato Star ele é tão importante. Muitas vezes para ter uma história igual eu acabei de comentar. Eu não deu certo, eu não ganhei, não fiz, tá, mas como que... E aí uma das perguntas pode ser, tá, mas como que você ganhou a confiança do stakeholder? Aí você fala, não ganhei. Ele tinha mais poder político que eu e foi isso. Não, isso não pode ser a resposta, sabe? Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que responder melhor que isso naquele momento ali, entendendo ali ponto a ponto ali junto com a pessoa que está te entrevistando, principalmente qual foi a resolução ali adequada, né? Porque quando você está no meio de consultoria, consultoria é confiança. Talvez a principal palavra que resuma consultoria é isso, eu confio nessa empresa, por isso que eu contrato a consultoria dela. E a mesma coisa quando você vai falar numa entrevista para alguma consultoria. Você tem que passar confiança. Você tem que mostrar que você sabe ganhar, principalmente a da pessoa mais interessada, da pessoa, né, mais importante, que é o cliente, né? Então, acho que o Star ele traz esse potencial e para as histórias que não são exitosas, né? Como o Jorge falou. Muito bom. Acho que a mentoria, ela traz também, né? Vocês comentaram, são muitas camadas aqui, né? Do que a mentoria pode trazer de agregar realmente, né? De trazer pontos positivos aí para os profissionais. E eu acho que a mentoria, né? Do jeito que a gente faz na CDA, né? One-on-one, individualizada, você tem um espaço de vulnerabilidade. Então, problemas ali que o mentorado tem, muitas vezes que não tem a ver com a parte técnica, ele consegue trazer para os mentores para que deem esse suporte, falar de comportamento, falar de soft skills, falar de projetos. Então, você tem esse espaço seguro para conseguir conversar e realmente se desenvolver, né? Então, Sem acho que ser isso é julgado, muito... sem ser ficar receoso de contar e buscar uma visão imparcial, entender as lições aprendidas que ele pode extrair daquilo. Porque as histórias vão ter histórias de sucesso, histórias de insucesso. A questão também é como a gente aprende em relação a isso. E as atrás de sucesso também foi sucesso, mas às vezes é a oportunidade de fazer ainda melhor depois. Então é importante também rever isso e sempre aprender. Então acho que o Star também a gente aplica na prática para o profissional aprender a de fato, tirar lições aprendidas e expor essas lições aprendidas. Porque uma vez que ele racionaliza que ele tem lições aprendidas para absorver e entregar no próximo projeto, ele vai ser um profissional de excelência e vai avançando cada vez mais. Acho que isso gera muita autoconfiança. Com certeza. Às vezes a E pessoa uma maturidade, né, também. Uma maturidade. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Que aquela história foi uma história brilhante. Brilhante. Pra pessoa que tá ouvindo falar, puxa, que legal. Eu passei uma situação parecida e realmente essa lição aprendida faz sentido pra mim. Eu realmente aplicaria e tal. Exato. Então, pro entrevistador, ele pode se enxergar ali na entrevista, a gente nem imagina, né? Exatamente. Bom, pessoal, a gente tá se encaminhando para o final. Jorge, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, quem está começando a carreira ou quem já está nessa jornada aí. Um conselho, uma mensagem que você acha que possa contribuir aí com outros profissionais. Eu posso falar, eu tenho o lugar de fala para falar das pessoas que estão nesse processo de transição de carreira, né? O conselho que eu posso dar para quem está nesse momento é busquem uma mentoria que seja individualizada. Você não é obrigado a saber de tudo, por mais que você tenha a ambição, a curiosidade de querer aprender um pouco de tudo, e eu passei muito por isso, né, de querer abraçar o mundo da área de dados, mas a mentoria, ela teve um papel extremamente fundamental na questão do alinhamento de expectativas, né? Às vezes é a questão de botar o teu pé no chão e te ajudar a caminhar para que depois você consiga já andar sozinho, né? Então, o Samuel, o Lauro, eles tiveram esse papel muito importante na minha carreira,
que foi orientar. Assim, fazendo até uma pequena brincadeira, né? Mas todo Luffy precisa do seu Rayleigh, todo Naruto precisa do seu Jiraiya, do seu Kakashi, né? Então, é assim, cara, você não tá pronto, sabe? Tipo, eu sou júnior, sabe? Eu tava transicionando para um novo mercado, mesmo que seja dentro de tecnologia. Então, assim, você ter essas pessoas que passam ao longo dessa tua jornada, essa tua jornada do herói, né? Você precisa muitas vezes de ter aquela visão de alguém que já tem um pouco mais de experiência, que vai saber fazer com que você não só corte caminho. Todo mundo quer o caminho prático, o caminho fácil. Mas é aquela situação de tipo assim, olha, você tá no momento que você tá enfrentando um problema, você tá num percalço, você tá numa caminhada um pouco mais dificultosa. Mas eu tô aqui contigo, a gente vai passar por isso junto. E assim, e isso não acontece só com quem é júnior, com quem é pleno. Muitas vezes com quem é sênior e especialista, isso também faz parte da caminhada, sabe? E o conceito da tecnologia vem muito da parte de comunidade. E aqui na SCDA eu sinto que não é muito só essa questão do acompanhamento técnico, mas é aquele senso de comunidade. Por exemplo, eu tenho 30 anos. Né? Quando eu olho para o meu time dentro da célula, eu vejo pessoas que são mais jovens, que têm uma senioridade maior, e eu vejo pessoas da minha idade, já com uma senioridade maior e tudo mais. E nesse tópico, por exemplo, uma das pessoas com as quais eu mais tive essa inspiração e essa confiança foi o Milton. Cara, o episódio do Milton, para mim, foi sensacional. Que é aquela questão do não importa o tempo, essa questão de juventude ela é completamente relativa. A tecnologia, ela abraça muito esse entendimento e a linha, tipo, se você tiver essa parte do conhecimento técnico, que ele pode ser refinado ao longo do tempo, mas assim, o teu conhecimento, a tua experiência de trabalho, ela pode agregar muito em cima de um time, sabe? E eu acho que hoje os times de tecnologia, eles estão ficando cada vez mais heterogêneos. Esse perfil estritamente técnico não é que ele está perdendo espaço, não é isso. Mas é que muitas vezes, para resolver problemas do mundo real, você precisa se conectar com esse problema de uma maneira não técnica, porque todo problema, toda resolução técnica, ela parte de um ponto de partida que é justamente um problema do dia a dia de alguém, né? Então, essa habilidade de você empatizar com o seu stakeholder, ela é muito importante, sabe? E o Milton, ele me trouxe muito essa questão do não tem problema você ser mais velho, não tem problema você ser mais novo. O que importa é a sua mentalidade de querer resolver problemas, né? Como você agrega ao time, sabe? E isso para mim é muito importante, porque eu tenho muito essa segurança de que a idade nunca foi um problema. Então, independentemente da sua idade, independentemente da sua senioridade, se você se sente estagnado, se você se sente perdido, a mentoria ela vai ter esse caminho. De novo, eles não vão ser os protagonistas da sua carreira. Afinal, só você pode fazer as coisas por você mesmo. Mas você ter alguém ali para te orientar e para estar com você nos momentos em que você se sente menos confiante, nos momentos em que você sente que você está passando por algo que você começa a duvidar da sua capacidade técnica, você ter ali uma pessoa que é tecnicamente competente, que é experiente, vai fazer toda a diferença para que você ultrapasse essa barreira, mais essa barreira dentro da sua carreira. Então, o conselho que eu posso dar é justamente esse. A mentoria ela tem esse papel de ajudar você a atravessar momentos de dificuldade, mas também ajudar você a amadurecer ante aos problemas que você está enfrentando. Essa visão externa ela é muito importante. Muito bom, Jorge. Lauro, Eu mensagens finais. vou usar a mesma frase que eu usei da última vez, que é não sejam rasos, pessoal. Busquem conhecimento e excelência em tudo que vocês fizerem na vida de vocês. Vocês vão aprender Spark, Python, sempre os fundamentos são a base. Não fiquem se iludindo com a quantidade de tecnologias novas que surgem todos os dias, mas sim com as tecnologias que têm mais potencial e que já estão e que têm mais mercado, assim. Você pode sim fazer uma aposta, né, em alguma tecnologia que está surgindo agora, mas busquem sempre algo que já é fundamentado, já é sólido e já tem muita gente falando. Aí até aí para potencializar ainda mais nossa capacidade de produtividade, não para substituir a gente. Então estude sim IA, mas não deixe de estudar também a forma como você vai orquestrá-la, porque como resolver os problemas. E hoje, quando eu olho, por exemplo,
pro Jorge. O Jorge, a gente vê, por exemplo, hoje ele é júnior, mas eu, Lauro, não considero o Jorge júnior. Para mim, o Jorge é um pleno, quase um sênior. A forma como ele se comunica, a forma como ele consegue assumir Legal. problemas, a forma como ele se comporta, para mim é muito mais tempo do que realmente mérito, do meu ponto de vista. E também não vai definir também o seu estado, não define o meu. Então, se você tem confiança em você mesmo, e se você está sem essa confiança, busque ajuda da CDA, de uma mentoria especializada. Quando eu comecei lá em 2015, não existia isso. Hoje a gente consegue contratar uma pessoa muito mais sênior. No meu caso, foi o Samuel. Se vocês forem pensar qual é a chance de eu conversar com uma pessoa que é muito mais sênior que eu, que já passou por vários momentos, que nem eu, que eu admiro muito. Eu não vou ficar falando Samuel aqui, porque senão eu vou. Assim, eu vou ficar mais meia hora aqui, mas assim, eu já admirava o Samuel antes dele me conhecer e continuo admirando hoje, por exemplo. E eu vejo hoje o Jorge, assim, daqui a 10 anos, o Jorge considerou essa referência. Legal. E a Carol também, a gente já teve algumas conversas sobre soft skills, né, sobre consultoria, eu acho muito legal. Eu acho que você consegue, não vou dizer tudo na vida, mas tudo que você se planejar para fazer de uma forma planejada, estruturada, você vai conseguir. Então eu sinto muito, muito isso no meu coração e obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de estar aqui, tá, galera? E valeu, Jorge, também pela confiança, Samuel e Carol. Lauro, muito obrigada aí pelas palavras. É uma honra ter você aqui na CDA. É uma trajetória aí brilhante que você teve aí como mentorado, agora como mentor, né? Fazendo a diferença aí na vida dos nossos mentorados também. E muito, muito bom mesmo contar com você aqui hoje no nosso episódio e no nosso dia a dia aí nas mentorias. Samuel, considerações finais também? Legal, obrigado, Carol. É uma honra estar aqui com você, com o Jorge, com o Lauro, não só compartilhando aqui essa experiência aqui do Jorge como mentorado e poder contribuir um pouco com outras pessoas que estão querendo se inspirar nessa história de carreira, mas uma honra também escutar deles um depoimento de forma muito legítima, muito natural, de como a mentoria pode transformar vidas, transformar a carreira de um profissional, impactar de forma positiva, né? São profissionais que eu admiro muito. Acho que aqui a gente vê que tanto o Lauro quanto o Jorge, eles realmente são profissionais com um propósito do bem, sabe? Querendo fazer de forma diferente, profissionais de excelência. E a gente vê que a maturidade do Jorge, ele contando aqui no depoimento, é incrível, né? Com certeza ele vai inspirar outras pessoas, como ele foi inspirado pelo depoimento do Milton, ele agora vai poder inspirar outros. Do Bruno, do Milton, e agora vai poder inspirar outros também. E o Lauro também da mesma forma, inspirando outros mentores, outros mentorados também. Então, isso não tem preço. Mentores compartilhando com mentorados compartilhando com os profissionais que estão no mercado. Essa troca e essência e sabendo se colocar no lugar do outro, porque passou pelaquela situação. Então, não é algo que é contado, eu acho, não. É contado com histórias reais, bem práticas, fatos. Resultados. Isso é incrível. E esse senso de comunidade, né? Acho que é isso que a gente tem buscado criar aí ao longo do último ano, especialmente, né? Então, esse contato também dos mentorados, dos mentores com outros mentorados. Então, isso tem sido muito, muito bacana. E acho que, né, você aqui, né, como um mentor de referência, passando o legado para outros mentores. Com certeza. Né? Então, o Lauro aí, que já foi nosso mentorado, a gente tem outros mentores aí que também foram mentorados. Quem sabe um dia, Jorge, você também aqui como mentor no futuro próximo. Tamo aí. No futuro próximo também. Então, acho que é esse nosso grande objetivo, nosso grande propósito, continuar contribuindo aí para a carreira dos profissionais e passar esse legado em diante, né? Que mais profissionais possam ter esse sucesso e essa satisfação, que não é só profissional, é pessoal também, né? Então,
muda a nossa vida. Não é só a nossa vida profissional, é a nossa vida como um todo, né? Nosso bem-estar e nós como pessoas mesmo, né? Uma valorização do seu ser pessoal, humano, do ser do ser humano. humano, Exato. exatamente. A gente tem muito esse viés de enxergar o ser humano, né? Eu sempre falo, ah, se a gente estiver mentorando, você não está mentorando uma máquina, uma LLM, né? Hoje em dia, falando do jeito mais pra... Eu não tô aqui falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, faça aquele curso. Não, eu não estou codificando um prompt para alguém seguir, um roteiro. Não, você está entendendo o desafio daquela pessoa, o momento dela. Pessoas que talvez tenham uma dificuldade para aprender um tema, facilidade de aprender outros. Às vezes a pessoa tem uma facilidade de aprender por coisas técnicas, tem uma dificuldade de se expressar. Exato. Às vezes tem facilidade de se expressar e tem dificuldade de aprender outras coisas técnicas. Então, assim, enxergar esse personalizado um para um acaba sendo muito legítimo nesse sentido, né? Com profissionais que têm essa habilidade de criar outros profissionais. Porque aqui na CDA tem profissionais excelentes no mercado, mas aqui uma coisa que a gente sempre prioriza muito é ter mentores que tenham a humildade de desenvolver novas pessoas, desenvolver novos talentos. E o mentor fazendo isso, ele vai cada vez mais aprender a como ser mais protagonista e influenciar outras pessoas e vai, com certeza, elevar a senioridade na sua carreira também profissional na empresa que ele atua. O mentor, quando ele aplica isso no dia a dia na mentoria, ele consegue influenciar as pessoas e isso também ajuda ele a avançar na empresa que ele atua, né? Então, eu acho que cada um tem a sua carreira. O Jorge pontuou muito bem que ele parou de se comparar ou não compara com outros profissionais. Cada um tem seu aumento de carreira. Exato. Tem que comparar ele com ele mesmo. Qual que é o Jorge agora? Como é que é o Jorge há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás? E eu vejo que ele fica radiante aqui contando a história dele, muito feliz. E obviamente o Lauro também aqui muito feliz de ter impactado e está impactando essa carreira do Lauro, do Jorge também. Então, eu acho que no fundo é desejar cada vez mais sucesso para o Jorge na sua carreira de engenheiro de dados, que tenha cada vez mais sucesso também extraindo o máximo aqui da mentoria, o valor para sua carreira, e também desejar cada vez mais sucesso o Lauro como mentor, como profissional de referência e um profissional que eu admiro bastante também no mercado, tá? E aí agradeço todo mundo aí que assistiu e se tiver dúvidas de como avançar mais na sua carreira, entre em contato também aqui na CDA. Vai ser um prazer poder ajudar vocês aí também nessa jornada na área de dados IA, que é uma área tão demandada e precisa de tantos talentos aí que tem no mercado. Né? E que abraça tantos estilos, né, de profissionais, Exato. tipos de pessoas, perfis diferentes. Acho que isso é a beleza também dessa área. Dá Com oportunidade para tantas pessoas, né? Só queria agradecer, né? Tipo, eu acho que um dos pontos mais emocionantes desse ano que eu tive recentemente foi quando eu passei na Cielo, né? E eu acho que isso ficou... A minha gratidão pelo trabalho de vocês, ela foi muito expressa. Primeiro, quando eu contei pro Lauro em primeira mão, ele foi a primeira pessoa a saber, né? Porque a gente teve uma sessão 1 para 1. Privilégio, e assim, a felicidade dele foi, assim... uma coisa que te energiza, sabe? De tipo assim, pô, cara, não é só pelo técnico, é pela vontade de ver o mentorado vencer, né? E depois, posteriormente, né, eu contei pra Carol e por último eu contei pro Samuel, porque eu falei assim, olha, eu vou produzir um texto, quero falar com o Samuel pessoalmente ali. Aí mandei o texto pro Samuel mandou um áudio ali, eu pude perceber a emoção dele, né, pela minha conquista. Eu acho que isso é um fator primordial que diferencia a SCDA da maioria das experiências que você vê por aí no mercado, sabe? Que é a questão de valorizar o ser humano, como isso já foi abordado aqui, sabe? A conquista do mentorado, ela é muito importante, porque ela não só referenda o trabalho deles, mas ela também te dá aquela confiança de que o trabalho está sendo bem feito, né? Eu, por exemplo, eu tenho aí o meu planejamento, né? A gente vai seguir aqui, eu vou continuar na SCDA e a gente tem aí essa caminhada rumo à senioridade, né? E passa muito também pela troca técnica que eu tenho com o Lauro, pela trajetória que eu tive com o Samuel. E, assim, foi gratificante de verdade. Quando veio esse resultado, esse primeiro resultado, porque é apenas o começo da minha jornada, ver a felicidade genuína que eles tiveram com a minha vitória
como eu já tinha abordado anteriormente, ela mostra o quão imensurável, o quão além do dinheiro vai o valor desse investimento, que é justamente essa questão de você se sentir amparado para qualquer desafio que você possa passar, de você ter ali não só um mentor, mas uma pessoa que se preocupa com você enquanto pessoa, não apenas com a sua maturidade técnica. Mas Pouquíssimas basicamente o meu recado é palavras esse. aqui. Oi, Jorge, muito obrigada. É realmente genuíno, né? Como a gente disse, eu pessoalmente fiquei extremamente feliz, assim, quando você me contou, assim, realmente é uma vitória para todos nós, para nossa equipe, porque é de fato o nosso propósito, né? A gente está aí há quase 6 anos agora, então a gente já tem histórias aí de muitos mentorados, mas todo mentorado é especial pra gente, né? Então toda história é especial. Então eu agradeço também muito a confiança, porque realmente esse relacionamento é baseado em confiança. A gente toca em pontos muito delicados, muitas vezes, muito sensíveis e muito fundamentais da vida das pessoas. Então, a gente também tem essa responsabilidade de conduzir, né, esses processos da melhor forma possível, da forma mais transparente possível. E que no final realmente tenha um resultado que a gente consiga atingir juntos, né, essas metas. Então, agradeço demais aos mentores também, que compartilham com a gente esse brilho nos olhos de ajudar as pessoas, de contribuir com a carreira delas e de enxergar além do técnico, sempre, né? De enxergar o potencial que aquela pessoa tem e a parte humana, realmente. Então, agradeço muito a vocês, uma honra fazer parte desse episódio. E se você quer conhecer mais sobre o programa de mentoria em dados IA da SCDA, acesse as nossas redes sociais, o nosso site que aparece aqui embaixo e entre em contato conosco. Um abraço, até o próximo episódio.